pensando que a gente transforma quando a gente também está pensando, né? Então a gente reuniu na mesa, né? A ideia era a Úrsula, né? Quando a gente pensou nisso, a gente pensou na Úrsula. Aí eu lembrei que tinha um estudo que eu sou da ação educativa, participo pelo menos anualmente da Assembleia Anual da Ação. Aí eu lembrei que tinha um estudo e uma discussão sobre essa coisa do território, das TICs, e o eleito tinha me colocado que tinha uma experiência, né? Pensar no bairro, eu falei, pô, já tem uma outra coisa que esse território já produziu. Aí a gente te chamou para ir. Aí, ouvindo o Douglas e ouvindo o Eleito, poxa, tem uma questão que o sonho nosso é que o território educativo das travessias não seja só uma ação das escolas, mas que a gente pense um território educativo de fato, como a gente consegue fazer na hora da virada, que vem artista, vem museu, pensar junto, produzir uma programação junto com a gente. Então, as TICs, né, que são o Território do Interesse da Cultura e da Paisagem, é um instrumento para a gente poder pensar a cidade de algum jeito participar. E o Elenco tem essa experiência, ele tem essa preocupação de estar discutindo com os colegios sobre isso. Mas aí faltou pensar, por que estão discutindo isso? Aí a Úrsula e o Douglas falaram, mas o que é o território educativo das travessias? Eu falei, vamos ter que então dizer nessa mesa o que é o território. E aí a professora Gabriela está aqui para isso. Então minha proposta é que o elenco conduza essa conversa com a gente nessa sequência mesmo, né? A Gabriela, o Douglas, a Úrsula vai falar um pouco se as duas são para brincar e ela tem uma experiência, né? E aí eu acho que vocês podem se apresentar um pouquinho para a gente, para poder a gente compreender como é que vocês chegaram aqui, né? Porque eu acho que nenhum de vocês estão nessa mesa porque a gente teve uma boa ideia, né? Então, bem-vindo. Mas eu sugeri que vocês começarem as pessoas se apresentassem, só o nome, para a gente poder saber quem está nessa hora. Vamos? Oi? Gosto de filme que interessa, trabalho de Sim, né? Eu acho que é legal apresentar o nome e dizer por que você veio hoje aqui. Oi, eu sou Joana, eu sou arquiteta de Rio, e eu estou pesquisando sobre relação das crianças na cidade. Então, eu vim fazer uma pesquisa essa semana, antes de ir para a virada, e fui acolhida no Rio. Eu sou a Rosicana, sou professora de Jeová, sou lá do grupo, e fiz muito para você bastante certo da classe. Estou aqui porque eu quero aprender Eu sou a Maíra, professora também, tá? E é o meu primeiro ano de virada, então eu estou aqui para aprender mais nisso. Sou a Cláudia Rosa, sou da EMEI Cultural, mas estou no território há algum tempo. Entusiasta das ações que a gente faz no território, da virada, e eu comecei na música, né, participar da comunicação, na EMEI da conservação, vários desafios, né, da música. Eu vim aqui para compartilhar com vocês, né, para participar dessa discussão, que eu acho que vai ser boa, né, Meu nome é Alessandro, eu sou da Sociologia, também trabalho na Secretaria da Educação, sou professor da rede, agora estou na diretoria Centro-Oeste, fazendo trabalho na faculdade também. E o meu projeto de pós-doutorado tem feito como as crianças da luz vivenciam o bairro, parte aqui da luz do todo. Daí uma amiga me mandou o flyer do evento de hoje, né? Eu aprendi mesmo a debater a educação muito novo também, né? Pensar na sociologia que pouca noção do que está por trás. Eu sou o Léo, eu sou ator, designer e produtor cultural. Eu sou um dos criadores aqui do Teatro de Container.
Aqui é uma ocupação cultural, esse terreno ele é municipal, mas em 2017 esse grupo, que é o meu grupo de teatro, ele ocupa esse espaço com esses containers e desde então, nesses 8 anos, a gente vem entendendo o que é gerir um espaço cultural neste local. Então, agora a gente trabalha muito mais com essa gestão cultural, com essa economia solidária, com incubação de projetos sociais nesse território de conflito. E aí é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Frequentem esse espaço além das programações artísticas e culturais, porque sempre tem coisas aqui. Eu sou a professora Vanessa, trabalho na EMEI Gabriel Prestes, esse ano completo 13 anos lá. Então, eu vi o território educativo das travessias nascer e a virada educação nascendo. Então, eu tenho uma plaquinha já de patrimônio da virada. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês para enriquecer a nossa prática e a gente poder melhorar cada vez mais essa experiência. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Agostinho. Vanessa, eu quero um pouco dessa placa aí, porque eu reivindico o meu pedaço, porque eu sou professor escolar, né? Eu não sou lotado em nenhuma unidade, mas ao mesmo tempo eu acompanho todas. E nesse processo já se vão 10 anos. Então, ou Monteiro, ou Gabriel, Patrícia nunca estive, ou Eli Armando, que é uma outra unidade do território no destaque do momento. E eu venho acompanhando esse movimento, sabe? Desde lá do começo, de ocupação da Praça Roosevelt, e como que isso vai seguindo, junto com a Cláudia também, que tem lá um texto da placa também. Tem. Né? A gente está tudo com os... E eu estou aqui porque eu sempre estou aqui. E assim, eu acho muito interessante esse movimento da virada, né? Porque a gente vem de uma geração aí longa, né? A gente repensa essa questão que a escola não pode ser uma escola entre muros, né? A gente precisa, assim, avançar para essa noção, para esse conceito de bairro, de cidade educadora. E a virada da educação é esse avanço, né? Claro que a gente tem muito ainda o que fazer, a gente tem uma dificuldade, como a Cláudia disse, muito grande com outra rede, mas a gente não desiste, não. A gente vai batendo porta, vai tendo não, vai tendo sim, mas eu gosto muito desse trabalho, acho que ele é bastante significativo, por isso que eu acompanho sempre. Uma rodada de apresentação a gente está fazendo aqui. Gabriela, você estudou de psicologia, que é muito fã. Tinha estagiário aqui no Gonzaga, então a gente vem toda semana, a gente conversa com o pessoal daqui, o pessoal do Dó, entender um pouco o que acontece, né? Dá uma olhada um pouco mais política, um pouco mais crítica. Gabriela também. outras pessoas de outras áreas. Conhecimento sempre. Sou a Proedna da EMEI Gabriel Prestes, estou com a Maria Cláudia, com a Cláudia Rosa, o Agostinho, a Vanessa. Estamos nesse território já há bastante tempo, então eu acho que o território hoje está mais maduro. A gente está até conversando agora, eu e a Rosiclane, até porque as coisas elas não são somente numa crescente. A gente aprende que elas vão e voltam, e a gente tem que trabalhar essa questão da resistência. Agostinho colocou a questão da Praça Roosevelt, nós já estivemos reivindicando a Praça Roosevelt, que estava fechada, estava depreciada, desocupada, e depois ela foi revitalizada e tal, e agora está precisando de novo da gente bater na porta lá, né? A questão do Parque Augusta, tive crianças que ficaram lá batendo a palminha lá, o Parque Augusta é nosso, e era só um muro, né? E hoje ele é um parque. Então são coisas que o território acompanhou, né? E elas colocaram, a gente está aqui de intrusa, não, esse é o território. O que nos faz ser território é essa conversa da escola com quem está ali passando por ali, não só as crianças que adentram a escola, né? Então estou muito feliz de estar aqui mais uma virada. Eu desde 2013 com a Vanessa, Ana Gabriel,
Então, quando a gente pensa que não vai dar, isso nos dá força para continuar e acreditar. E a fileira vai engrossando, vai chegando mais gente, né, para compor esse exército. Isso é muito bacana. Eu sou Maria Cláudia, sou diretora da Embaimento do Lobato. Cheguei no território em 2019, quando a gente se denominou o Território Educativo das Travessias. Me juntei, né, a esse povo que já fazia, né, várias ações aí nesse território. Estou muito feliz de estar aqui, né, e hoje a gente está aqui discutindo exatamente os rumos desse território. E a ideia é que a gente siga daqui para frente. Né? Eu sou a Gabriela, sou professora da Embaimento do Lobato. Eu cheguei na ideia esse ano, eu entrei em abril, mas eu acho que já foi possível acompanhar esse movimento do território educativo das travessias e acompanhar diversas saídas e experiências das crianças na cidade. Tem sido experiências muito inspiradoras poder vivenciar isso com as crianças. Eu sou Douglas, sou urbanista e arquiteto, faço parte do escritório virtual computador. E a gente acredita que as cidades têm um potencial pedagógico, nessa parte da criança, que a gente passa por ela. E a gente trabalha por uma cidade um pouco mais humana, porque ela seja pensada, a gente também tem que pensar ela voltada para as pessoas, principalmente. Fala sobre uma experiência que a gente teve lá no território lá no Eduardo, uma experiência voltada para a Boa tarde, eu sou a Ursula Turcoso, eu sou urbanista, ativista, sonhadora, utópica, me emociono muito de estar aqui, com detalhes. E para mim isso é muito convite. Eu amei o que vocês, entendeu? E eu acabei de mudar a ideia, primeiro eu apresentar um vídeo, agora eu quero apresentar um outro vídeo, um outro projeto que eu achei que tem mais a ver com o que vocês falaram até aqui. Então eu vou tentar trocar essa ideia para dizer que estou aqui também, se vocês quiserem mais resultado. Todo mundo faz tudo e a gente trabalha em comunicação nessa cidade. Então essa busca de extrapolar a educação dos muros, da casa, da escola e trazer a ideia de território educador para a cidade como um todo, fazer cidades melhores para todo mundo, mas trazendo a infância como protagonista, né? E eu também sou mãe do Arthur, que estuda na EMEI, no Rio do Mar, tem essa professora maravilhosa, somente isso. Boa tarde, eu sou da Ação Educativa, Ação Educativa ONG, que está no território da Nova desde o ano 2000, uma sede ali no 660, o quarteirão dela está desviando, logo acima da Caixa Monteiro Global. Lá é um espaço público também, um espaço cultural, uma atividade de educação também. Mas a ação educativa, eu acho que ela chegou lá no ano 2000, 24 anos de território, mas a ação educativa já fez 30. Ficava ali no sótão do Colégio Sion, onde a gente tinha sede de instituição ambiental, que hoje está no prédio da Galeria Metropolitana, onde eles têm uma loja. Então, a gente, desde que chegou, a gente se associou às organizações que existem no bairro, que são grupos de educação e cultura. Você falou sociologia, você se refere à escola de sociologia, só da área. Então, a gente assistiu ali da Monteiro Lobato, sociologia, SESC, Senai, o Centro Maria do Banho, um monte de organizações. E a gente criou uma articulação de território na época, no ano 2000, chamada de Circuito Vila Duarte de Educação. E desde lá a gente vem tendo várias articulações de território e a gente tem que falar de boa ocasião. Eu acho que chegou a seguir depois, né? Eu tenho um microfone, se vocês precisarem. Talvez, não, eu até talvez eu digo bem, mas talvez aqui. Mas para gravar fica melhor ter um ruído. E aí hoje eu estou na então, só que
a house de técnica está lá em cima, então eu vou ficar nesse plano para a gente jogar aqui. Agradeço, Léo. A Cláudia também pediu que eu organizasse a mesa aqui. Então, acho que um primeiro passo, aliás, um segundo, porque o primeiro a gente deu que se apresentar, foi muito bom que vocês se apresentaram, porque na medida que vocês se apresentam, a gente também mapeia um pouco as expectativas, né? Razão pela qual a Úrsula já até está dando cavalo de pau na fala dela. Mas a gente também, o outro segundo passo é fazer um pacto entre nós de quanto tempo dura a nossa atividade. Eu nem sei se em termos de programação tinha um horário estabelecido, não? Mas eu acho que a gente pode pactuar. Agora, né? Não, porque às vezes também, esse pacto também passa aí pelo teatro container, vai saber se não tem ensaio ou coisa parecida. São 14 horas e 45 minutos. Podemos ir até 16h30? Vocês podem 16? Eu vou sair um pouquinho antes, que eu tenho uma reunião com uma família, mas meia hora. Então 16 é melhor, né? Precisaria sair Antes das 16? Então, não, ela já vai começar. Pronto. Então a Gabriela, a gente já tinha combinado dela falar primeiro, depois vem o Douglas, depois vem a Úrsula. 16 tá bom. Falar um pouco do troço aí. 16 tá bom. Então o que cabe a nós que vamos falar é a gente ter que ser generoso em termos de síntese, porque aqui nós temos um grupo muito bacana para contribuir para o debate. Então, 14h45, você consegue fazer uma fala inicial de 5 minutos? Então, eu acho que o primeiro passo seria falar um pouco sobre o território educativo das travessias, né? A Maria Cláudia já foi contando, a Cláudia, a Edna. Mas quando eu cheguei na escola, em abril desse ano, e eu fui conhecer sobre isso, foi muito inspirador, assim, porque o território educativo das travessias acho que é um movimento, um posicionamento político, um coletivo de pessoas que querem pensar em como a gente pode se apropriar da cidade de uma forma que seja mais proveitosa para todos. Isso inclui crianças, adultos, idosos, pessoas com deficiência. Então, como a gente pensa numa cidade que é mais inclusiva e como de fato a gente consegue olhar os espaços como espaços educadores, né? Como de fato um terceiro educador. Então, a criança ela vai ter vivências dentro dessa perspectiva para além dos muros da escola. Ela vai andar pelas ruas e vai fazer observações sobre a organização dessas ruas, sobre a faixa ou a ausência de faixa. Ela vai comentar sobre as calçadas, sobre os edifícios, se a rua é arborizada, se não é arborizada. Então, só o fato da gente caminhar pelas ruas com as crianças já é muito potente, né? E aí pensar em espaços que promovam ainda mais as investigações, as pesquisas das crianças, né? Espaços que convidem para essa pesquisa, espaços que convidem para a brincadeira, espaços que respeitem o desenvolvimento das crianças, a necessidade de se movimentar, a necessidade de falar, a necessidade de brincar mesmo, né? E aí, então, participam desse movimento, né, desse coletivo, a EMEI Monteiro Lobato, a EMEI Gabriel Prestes, a EMEI Armando de Arruda, a EMEI Patrícia Galvão e, mais recentemente, a EMEI Alceu Mainardi, que tem se aproximado também. E aí, os profissionais de todas essas escolas, a gente tem tentado pensar, junto com parceiros do território do centro, como que a gente promove experiências significativas nesse território para as crianças. Então, algumas das travessias que a gente já fez no semestre passado, a gente foi para museus, a gente foi para parques, a gente foi até o sacolão do bairro, né? E durante essas experiências, eles trazem observações que são muito potentes, que a gente, como adulto, por já ter se conformado com muita coisa, a gente acaba deixando passar. Então, as crianças têm esse incômodo muito mais latente, né? Esse olhar do novo é muito potente, assim. Então, eu lembro da experiência que a gente teve de pegar o ônibus com as crianças e quando a Cláudia me contou sobre essa travessia,
eu fiquei assustada, assim, eu falei, meu Deus, como vai ser, né? Pegar ônibus e transporte público com crianças. Mas conversando com a Cláudia, com outras professoras, eu vi que isso era possível, assim. E essa experiência de esperar no ponto ônibus foi uma experiência muito significativa, porque eles se deram conta que existem pessoas que dependem do transporte público e esse transporte não é o melhor do mundo. Então a gente tem que esperar, num ponto que não tem cobertura, que não tem onde sentar. Então isso planta uma sementinha de questionamentos que são muito importantes para a gente, né? E isso abriu uma porta de diálogo sobre essas questões, assim. E aí, um momento, voltando do ônibus, uma das crianças começou a cantar Criança na Área, assim, começou a falar, e as outras acompanharam, assim. Então foi um momento muito bonito mesmo, assim, de ver um currículo que coloca a criança como protagonista, que coloca a criança como sujeito de direitos, como produtora de cultura, como alguém que também pertence à cidade, que não precisa só sobreviver à cidade, né? Como alguém que deve usufruir dessa cidade. Então, para mim, ali foi meio que a tradução de todas essas ideias, assim. E acho que o território educativo é um pouco disso, né? Pensar em como a gente transforma os espaços, como a gente transforma a cidade para que existam possibilidades investigativas em cada território por onde a gente passar. Acho que é um pouco isso, assim, do território. Todos vai passar o vídeo, né? O vídeo pode ser no final, no final das contas, está sendo sintético. Então tem um vídeo das experiências passadas da virada e algumas falas das crianças contando como foi essa experiência para elas. Do território, né? É um vídeo que está na horizontal ou na vertical? Na horizontal, tá na tela preta, eu acho. Isso, começa na tela preta. Se pudesse apagar a luz um pouquinho. Se apagar aí, vai. Você gosta de sair pela cidade, aqui com a escola? Qual foi o passeio que você mais gostou esse ano? O que tinha lá que você gostou? Tinha bastante, tinha motoca, tinha planta, e dava pra também da Mônica. Divertido no caminho de estudante. Eu gostei do dinossauro que ficou sobrando. O que você gosta? Quando a gente sai da escola, a gente anda de motoca. Quando vocês saem de motoca aqui pela praça, o que vocês veem? A cidade e a Praça da República. O lago e a boca. Nesses lugares tem pessoas que shopping. Vocês já saíram pela cidade? Sim, a gente vai tirando dos lugares. No metrô, no trem. O que a gente aprendeu? A gente fomos ao inseto, ao bombeiro. O bombeiro ele ensinou a gente se um fogo muito alto, eles levam o caminhão da água e da escada. Pra ser um bombeiro tem que ser primeiro pisado e depois ser bombeiro. A gente foi na teoria. A gente aprendeu porque eu não lembro. O que é mais legal disso aí? Compartilhar. A gente foi conhecer muitos lugares para saber onde é. Quando a gente sai, a gente faz a marcha.
Complementar? Não, acho que eles traduziram perfeitamente, melhor do que qualquer explicação que eu poderia dar sobre território. Beleza. Então, Douglas, aí você fala e eu faço o vídeo. Beleza. Léo, você pode pôr a apresentação primeiro, por favor? A apresentação é mais para ilustrar, porque eu vou contar um pouco do processo, de como foi esse projeto e esse evento, né? Bom, eu vim falar do Vila Duarte para crianças, que foi um projeto, foi ideia e quem convidou a gente para desenvolver ele foi o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, em parceria com a Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação internacional que se propõe a pensar em infância. Uma das frentes dela é pensar em infância. Pode passar, por favor? Próximo. Bem, só para explicar, o projeto ele chegou para a gente como uma ideia de um evento, né, que seria de um único dia para o IAB celebrar o mês das infâncias dele e também fazer o lançamento de um jogo que eles viram, propondo que a ideia também é pensar a cidade e infância, e ele é voltado mais para adultos, né? Não é um jogo infantil, é voltado para atores locais, para pessoas que tomam decisões, enfim. Eles queriam fazer algumas ativações em algumas cidades e para São Paulo chamaram a gente, né? Então a gente pensou num evento de sensibilização, né, convidasse as pessoas que fossem ali a pensar a cidade em relação às crianças, né? Porque a cidade, da forma como ela é pensada e da forma como ela é feita hoje, ela não pensa a criança, ela pensa principalmente o carro. Depois disso, depois de algumas escalas de prioridade, vem o pedestre, a criança acaba ficando no final dessa lista de prioridades que eles pensam. Então a nossa ideia é fazer essa provocação através dessa ativação ali do espaço, ali do bairro, e mostrando o jogo também um pouquinho. O espaço inicial que a gente pensou foi a Praça Malta, onde está a biblioteca Monteiro Lobato, e a gente achou que a região ali tinha um potencial para não ficar só ali no espaço da praça, mas expandir ele também para aquele entorno. Quem estava junto com a gente, a organização Vila Duarte Solidária, quem faz parte também é a Ação Educativa, e outras organizações trabalham no território ali. Eles também pensavam realizar um evento, então eles também somaram com a gente nesse sentido, propondo alguma das atividades. Então a nossa ideia foi, primeiro, entender, a gente organizou esse desenvolvimento do projeto em três etapas, uma antes do evento, uma durante, o evento, seria o evento em si, e uma depois, que seria algum legado, alguma coisa que a gente queria deixar ali para o território e não ficar só naquele dia, né? Léo, você pode passar, por favor?
Vou tentar seguir isso bem rapidinho aqui. Bom, essas são as 3 etapas, né, com cada objetivo que a gente tinha neles. Pode passar de novo, por favor. Bom, então a primeira etapa, antes a gente queria entender um pouco mais sobre aquele local que a gente ia trabalhar, né? Para isso a gente quis entender um pouco a dinâmica dali da vida do dia a dia ali, então entender quantas pessoas circulam ali, quem são essas pessoas, o que elas fazem nesse local e nesse entorno, né? Sempre pensando na praça e o entorno imediato, ali, as ruas que estão em volta dele. Quantos carros passam, já que pensávamos em fazer esse evento fechando a rua, né? Então para avaliar se tinha algum impacto isso, enfim. Conversar com frequentadores ali, sejam pessoas que só passam ali eventualmente, fossem crianças que estivessem usando espaço, fossem cuidadores e cuidadores que estivessem com aquelas crianças, e também pessoas do comércio ali do entorno, né, que eles têm a vivência. A gente, como não é de lá, né, somos pessoas que estão observando de fora, a gente acha que é importante e fundamental ouvir de quem já vive aquele espaço, por isso esse contato com essas pessoas que frequentam, que ocupam esse espaço. E além disso, alguns atores, algumas organizações que já pensavam a praça, que já pensavam o bairro. Pode passar, por favor, Léo? Só a entrevista ali, a gente realizando com algumas crianças. E depois disso a gente usou uma outra referência, né, como eu falei, essa proposta veio do IAB, e eles têm alguns materiais que tratam de infância. Um deles é o que trata do BAP, que são bairros amigáveis para primeira infância, e eles têm como objetivo, né, desses bairros alcançar essas 5 categorias, né? Se fosse um bairro acessível, um bairro seguro, pensando em segurança pública e segurança viária, né? Verde livre, inclusive, e lúdico, né? Então aí embaixo são apenas imagens retratando que o potencial que existe ali já é que a gente queria explorar e um pouquinho além. Pode passar, por favor, não. Então a gente planejou com todas essas informações que a gente juntou de quem vive aquele espaço, já a gente pensou algumas atividades para esse dia de evento, né, que seriam algumas atividades interativas ali na rua, atividades de cultura, atividades esportivas, que quem somou com a gente foi a Globoark Solidária, e também algumas intervenções físicas que a gente queria deixar como um dos legados, né, dos resultados dessa nossa observação. Você pode passar, por favor? Enfim, essa é a mapinha do dia lá do evento e toda a programação e onde aconteceria. Pode passar, por favor? Então, nesse dia a gente mostrou, executou o jogo, né, de uma forma meio adaptada ali, que esse jogo é isso, ele convida as pessoas a pensarem a cidade com foco em crianças, né, porque as cidades, como eu falei, elas não são pensadas nem para o pedestre adulto, quem dirá para criança, né? Então a cidade, o jogo propõe a pessoa observar a partir dessa perspectiva. Além do jogo, a gente pensou também uma caminhada sensível à infância, né, que é através desse periscópio amarelo, a pessoa enxerga numa altura mais ou menos de 95 centímetros de altura, que é a altura média de uma criança de 3 anos de idade, né, que é a idade média da primeira infância. E a pessoa andar ali e enxergar como a criança enxerga a cidade, no caso, aquele entorno, esse recorte daquele entorno. Pode passar, por favor. Também algumas atividades de rua, né, como a gente propôs fechar a rua para expandir esse potencial que a praça tem ali já, né, que é uma praça que é muito utilizada por crianças e cuidadores, pela própria biblioteca, né, que é, se não a única, uma das poucas que tem um acervo infanto-juvenil só. E a gente queria não só restringir a praça, mas também acontecesse na rua além da praça, né? Então a gente propôs fechar a rua, por isso aquelas contagens que a gente tinha feito de veículos, né, para ver se contando durante o dia
evento, se teria alguma intervenção, seria alguma coisa que é possível que se repetisse fora daquele dia de evento, né, virar alguma rua de lazer, né, um mecanismo legal que existe para transformar a rua num espaço de brincar, espaço de viver, enfim, não só tirar ela dos carros, né? Algumas brincadeiras, então as crianças ficaram brincando livremente, lá tinha algumas coisas guiadas, outras coisas livres. Pode passar, por favor. E aí algumas oficinas também que tiveram de plantação, de plantio, e alguns dos eventos de cultura que teve foi o encerramento com uma roda de samba levada pelo mestre Ananias. E o do legado, né, que a gente pensou, nós somos urbanistas, a nossa proposta era mostrar que a cidade, né, fazer essa provocação, esse convite a pensar que a cidade também precisa ser pensada para essas crianças. E para isso a gente pensou em algumas intervenções, né, que a rua, ela hoje ela é pensada só como espaço de passagem, mas ela tem um potencial enorme é um espaço público, é um espaço muito versátil, ela abriga qualquer atividade, não porque esse espaço também não ser pensado para essas crianças, para elas circularem em segurança, para elas saberem se orientar ali, né, para o caminho delas ser lúdico, porque a criança ela encontra uma florzinha no chão, um toquinho, qualquer coisa vira brinquedo, né? Então, por que nesse trajeto delas não ter alguma coisa que de fato seja lúdica, que ela possa, né, imaginar um pouquinho, né, não precisar se virar com o banco de concreto que tem lá. Pode passar, por favor? Então, pensamos, a gente chamou de janela da Lina, que é uma arquiteta que fez o Sesc Pompeia, então ela tem essas janelas. Lá a gente fez assim, de madeira, com um filtrinho com cor e o desenho que uma artista, a Lady Brown, uma artista lá da Zona Norte, desenhou para elas interagirem, seria um convite para elas chegarem à cidade de outra forma, de uma forma um pouco mais mágica. Pode passar? E algumas plaquinhas que a gente instalou não só dentro do espaço da praça, né, que também essas placas, né, a ideia delas veio de conversa que a gente teve com essas crianças, né, coisas que elas achavam importantes ali, de convivência, enfim. Então, algumas plaquinhas de convivência, uma plaquinha de orientação e plaquinha de cuidado ao atravessar a rua, né, que ali tem bastante cruzamento, né, 4 em torno da praça, e que alguns deles não são semaforizados, né, e eu às vezes tenho um bloqueio que impede que a criança seja vista, enfim. Pode passar aqui. E o que o meu xodózinho, meu preferido, foi essa rede que a gente tentou formar ali, né. Nessa conversa que a gente teve com os comerciantes ali do entorno, a ideia é entender com eles se eles tinham, se o espaço deles, né, tinha alguma coisa voltada para criança, se fosse um cardápio, um restaurante, um espaço, enfim, e se eles aceitariam dar suporte à infância, né. Nosso foco seriam mais os cuidadores, né, que seriam eles darem suporte de oferecer água gratuitamente, banheiro, espaço de trocar a criança, espaço de lavar a mão. E então a gente viu quais deles estavam dispostos a ser esse ponto de apoio. Conseguimos vários, e então a gente fez esse mapinha que espalhou ali pelo entorno da praça, e cada local também recebia um adesivo que se parece com essa placa, só que mostrando, né, o que eles ofereciam para esses cuidadores, para eles poderem contar ali, né, com essa rede de apoio que nem sempre eles têm que se virar onde dá. Então, vamos passar, por favor? Enfim, aqui as crianças brincando, se divertindo, elas, né, amaram a brincadeira, falaram que o favorito delas foi, além de usar o parquinho, poder brincar na rua. Pode passar, por favor? Aqui, né, a plaquinha que eu falei, ali o mapinha instalado, ali na frente do comércio que ele oferecia. Pode passar, por favor, né? Aqui, não vou me... Tem um relatório na plataforma Argo do IAD, que é uma biblioteca de conteúdo deles, que tem o relatório desse evento. Isso é uma das ideias que a gente queria que avançassem, né? Coisas que fossem além
daquele dia, enfim, propostas de organização e de construção de alguma coisa além do evento. Pode passar para a rua? Daí é só o antes e depois aqui da rua, né? A rua fechada ali, os cavaletes eram só porque a gente já tinha fechado a rua, mas geralmente ficou ocupada de ambulância do lado esquerdo. E o dia do evento. Pode passar para o rua, não. Só para encerrar, para conectar com um pouco o tema, né, dessa mesa, que é direito à cidade, ocupação e desocupação de espaços culturais. Direito à cidade, né, é poder fazer o uso dessa cidade, você vivenciar essa cidade, né? Então é o direito de se locomover, é o direito de se sentir seguro andando nela, seja de segurança pública, seja de segurança viária, né, para o risco de atropelamento e sinistros, enfim. E também o direito de ocupar esses espaços, né? A lógica como a cidade ela foi pensada, como eu falei, é a rodoviarista, pensando nos carros, e isso cria uma cultura meio intrínseca da gente de achar que a rua é espaço só de circulação, espaço só de trânsito, né? Mesmo que seja trânsito pedestre. Mas a rua é um espaço público como os outros, ele tem muito potencial de ensinar, ele tem, ele é muito versátil, então abriga atividades de cultura também, pode ser um espaço de cultura também, mas que é isso, né? Como pra gente é um espaço, muitas vezes é um espaço de passagem, né? O destino, ele acaba ficando meio esquecido, mas é isso, é um potencial também para o espaço de cultura. E é isso, acho que a ideia é pensar a cidade para essas crianças da cidade, para que elas possam fazer essas travestias de forma segura, uma cidade pensada para elas e que elas, né, vão ter segurança e frequentar, utilizar e crescer aprendendo com elas. Agora o vídeo, não sei se o vídeo tem quanto tempo? Acho que 4 minutos. Não, tá bom. Isso eu também. Desculpa, gente, eu fui lá. Aí passa o vídeo, depois já passo para a Úrsula, que também vai fazer uma fala inicial, depois eu passo um vídeo. Ele faz parte da programação do mês das infâncias do IAB. É um evento que está acontecendo não só para São Paulo, mas em várias outras cidades do Brasil. A gente buscou sensibilizar as pessoas à cidade. E pensar a relação do bairro com a cidade. E é junto com o lançamento do jogo que ajuda a pensar a cidade a partir do olhar da criança. É mesmo a altura, né, que ela se relaciona com a cidade menor, então a gente está com algumas coisas aqui que convida a adulto a chegar essa ótica. Do MST, uma oficina de experimentação da natureza, que é a atividade mais sensorial. Está tendo também brincadeiras de rua, que tem bola, tem giz para chão. Toda essa atividade que está acontecendo aqui está acontecendo de maneira coletiva, uma rede bastante ampla, e a ideia é essa também, fazer desse evento uma forma de ampliar essas parcerias para a gente tornar a nossa vida na cidade mais lúdica, né, mais divertida também. Chegou a fazer alguns estudos prévios do evento, entrevistas com mães, pais, cuidadores e as próprias crianças. Então, entendemos a quantidade de pessoas que circulavam na região, gênero, idade. Pensando que a cidade inteira tem que ser adequada, lúdica e
tenha um filtro colorido, que seja uma janela para um universo paralelo. Uma das provocações que a gente fez foi colocar a sinalização das crianças pequenas. Então, a gente fez algumas sinalizações que indicavam a orientação da praça e da biblioteca, e a gente também chamou a atenção das travessias principais, e os movimentos desses programas vieram muitas vezes das entrevistas. Por exemplo, a gente colocou balanço, porque foi um brinquedo que elas todas falaram que era o que elas mais gostavam de brincar. O que você gosta daqui desse parque? O que você gosta dentro do parque? De apoio. Então, a gente conversou com todos os comerciantes do entorno mais próximo, perguntando que infraestruturas eles podiam oferecer para as mães, os cuidadores, as crianças que estão frequentando o espaço. E a gente fez mapeamento, então tem toda uma sinalização na pracinha e tem uma sinalização que vai ficar na fachada, os selos de eu pertenço a um grupo de apoio. Daí as pessoas vão saber onde pode trocar fralda, onde pode beber água, onde pode usar o banheiro, lavar a mão. Acho que um dos grandes desafios da cidade é a gente manter os espaços públicos enquanto espaços de lazer. Indo contra essa lógica do capital, que no espaço da cidade acaba privilegiando os espaços privados de lazer. E aí a população cada vez mais perde esses espaços. Isso também remete um pouco da minha infância, né? Porque eu sou de Belo Horizonte. E lá em BH a gente brincava na rua. E isso a gente não vê aqui em São Paulo, né? Pelo menos aqui, que é uma região central. Eu sinto falta um pouco, assim, de ter mais espaços abertos e no comércio, né? Tem que ter mais espaços mais acolhedores para mães e crianças. Assim. Hoje ela tá vivendo isso, né? Tá brincando na rua, tá conhecendo um monte de amiguinho, fazendo tudo isso que a gente fazia na nossa infância, no meio do centro de São Paulo. O espaço público é benéfico para todo mundo, né? Ela falou, olha, tô na rua, sabe? Então ela adorou. É um lugar assim que abraça a gente, né? No meio de São Paulo. Que essa atividade seja um pontapé bastante importante para as nossas cidades mais justas, igualitárias, lúdicas, divertidas e acolhedoras. Agora, Troncoso. Muito bem, você escolha o seu tema e depois passa o seu filme. Obrigada. Eu não preparei uma aula, uma palestra, uma fala para vir aqui, e eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu, desde o começo, queria escutar, talvez muito mais do que falar, né? E eu estava ontem dando uma aula ali na pós-graduação da Escola da Cidade, ontem à noite. E eu já comecei a articular. E agora que vocês falaram todos, assim, eu pensei que a gente deve mesmo aproveitar muito o fato de vocês que estão nessa batalha aí da virada da educação, do território educador, já faz um tempo, agora, não de hoje, né, mas agora se consolida uma parceria com nós, técnicos. Acabou de chegar também a Yumi, que é do Confiança. Então a gente tem uma rede do nosso lado também, de técnicos, arquitetos e urbanistas que estão pensando isso e executando isso em diversos pontos, várias cidades, né? São Paulo, outros lugares do Brasil. Então eu acho que é uma coisa um pouco de talvez me oferecer, e sendo safada já oferecendo outras pessoas junto, para essa união mesmo entre educação e urbanismo, para a gente começar a ver fisicamente na cidade esse projeto Travessias, por exemplo, sabe?
Porque ele já existe, ele já é real, ele já está rodando há muito tempo, mas e se a gente transformasse os espaços urbanos também, e aí todo mundo visse isso acontecendo, e não só... É isso. E não só as crianças naquele momento, né? Então, eu trouxe um vídeo que eu mudei, inclusive, porque assim, ele pode servir de exemplo do que eu estou querendo dizer. A gente fez um trabalho num bairro periférico em Jundiaí, que a gente transformou um entorno ali numa área que a gente chamou de área da infância, que é ter um equipamento público âncora que nos apoie ali nesse lugar, e a gente vai fazendo as transformações urbanas para fora, né, desse equipamento, que pode ser uma escola, mas também pode ser um CRAS, também pode ser um OBS, um equipamento que tenha famílias no seu dia a dia, que leve as crianças, né, no seu dia a dia. E aí eu acho que assim, as escolas podem ser esse lugar, esse ponto de apoio, e esse projeto que começa a sair para fora de uma maneira física, de fato, de transformar como que a gente gostaria que esse território fosse, como que a gente gostaria que as calçadas fossem, como que a gente gostaria que as ruas, os parques e as praças fossem, né? Então a gente fez esse trabalho de fato, então a gente trabalhou com várias escolas ali no entorno e implementou o projeto. E aí, acho que deu certo, Léo. Vou passar para vocês verem como foi o processo e como ficou, e aí depois a gente faz um fechamentozinho. Das crianças. Participaram do projeto da área da infância do Novo Horizonte crianças de 3 escolas municipais da região, além de equipamentos públicos e a comunidade local. A área da infância é composta por equipamentos públicos de referência, espaços motorizados e segurança viária. E agora a gente está trazendo esses conceitos para uma área da periferia de Jundiaí, né? Uma área muito mais vulnerável, que tem menos acesso a equipamentos, que tem menos acesso ao ar livre, lugares apropriados para as crianças brincarem, para as famílias estarem. Então a gente está muito, muito feliz que a gente conseguiu trazer esses conceitos que a gente já implementou na área central da cidade, agora aqui para o Vetor Oeste, Novo Horizonte. Nós estamos aqui no Novo Horizonte, um bairro muito especial para nós. Um bairro com muitas crianças e que tem muita potência para se transformar num bairro de grandes convivências. Sou moradora aqui do Novo Horizonte e faço parte do Criança Feliz aqui do CRAS. E eu trouxe as crianças hoje para aproveitar, ver o parque. Achei bem interessante, dá para tanto quanto criança, quanto umas crianças mais grandes para brincar também, os pais. Então a ideia é que os nossos visitadores do Criança Feliz passem a ocupar cada vez mais esse espaço aqui, para que o território conheça, para que as mães, os cuidadores conheçam e possa ser um espaço de integração de fato, um espaço de brincadeira ao ar livre, de contato com a natureza, que é tão importante. Então a gente sabe que tem muita criança, muita família em situação vulnerável. Então é muito importante para a gente que esse tipo de equipamentos, né, que esse tipo de lugar esteja disponível para essas famílias e para esse bairro poder usar. Então é um dia de comemoração hoje. Trazendo as crianças para brincar ao ar livre e pensando na potência das crianças jundiaienses, especialmente aqui no Novo Horizonte. Vem brincar com a gente, vem aproveitar esse espaço maravilhoso. Venham as mamães e os papais também, a vovó, para poder fazer esse trabalho que é intergeracional, importante para a cultura do bairro, para a cultura da cidade e para que a gente possa mostrar ao país que cidade linda a gente tem. Só para fechar esse projeto, a gente implementou junto com o município de Jundiaí, tivemos vários parceiros. É uma iniciativa da Urban 95, que é da Fundação Banlia. Com criança veio com a gente também na parte da escuta das crianças, né, sistematização disso. Tivemos diversos parceiros, o pessoal do Parque de Bambu, na parte também de desenvolvimento do projeto do Parque Naturalizado, e inúmeros, assim, eu nem consigo lembrar de todo mundo. É muita gente mesmo que tem que juntar para fazer esse tipo de projeto.
a gente fez parceria e teve junto com a gente 9 secretarias do município de Jundiaí, né? Então, talvez um elemento que esteja faltando aqui também na nossa discussão é o poder público. Agora que eu pensei assim, né, se a gente conseguir trazer alguém, seria legal ter alguém também nessa mesa, mas ter alguém principalmente nesse movimento que pudesse nos apoiar. Eu sei que a gente tem uma relação boa com a Secretaria de Educação, acho que é um começo legal, mas também alguém das secretarias técnicas, né, para poder apoiar também. Eu acho que a gente consegue ir costurando assim, porque a minha ideia é sempre assim, a gente pode falar e pesquisar e estudar, mas eu sempre quero fazer, né? Então, eu sempre estou vendo qual é a oportunidade da gente se unir e, de fato, implementar e fazer, né, tirar as propostas do papel. Eu acho que entender um pouco como que a gente consegue fazer, acho que a gente traz essa experiência também, né, de ter implementado isso em outros lugares, em outras cidades, então a gente sabe um pouco como precisa se organizar e articular, e eu acho que é um pouco oferecer, como eu falei, o meu apoio aqui, a minha experiência também, para a gente conseguir articular. Eu realmente acredito que a gente pode trazer essa ideia da Travessias e começar a transformar o território de fato, assim. E eu já consegui a parceria da Escola da Cidade também, então a gente já tem mais um conosco. É isso. Muito bem. Pode ficar com o microfone. Eu tenho... Você localizou, Léo, aquela imagem só do... Tá bom. Gente, eu vou aproveitar assim, estavam aqui acompanhando as falas, aí eu falar da nossa articulação no território ali naquela região do Vila Buarque, se puder ficar um pouquinho maior, isso, mas aí a gente em 2001 a gente fez a primeira ação, e é um pouco isso, a gente foi logo para a ação, criou um circuito Vila Buarque de Educação e Cultura que tinha um propósito de unificar as organizações de educação e cultura em torno em programações temáticas, né? E a primeira programação que a gente fez tinha tinha um nome em latim, chama Genius Loci, que é o espírito do lugar, que é uma expressão já até bem usada aí. Quem trouxe essa ideia para nós foi o Lorenzo Mani, professor de filosofia da USP, que era, na ocasião, ele era diretor do Centro Universitário Maria Antônia, que é o centro da USP. E aí a gente, em torno dessa ideia, tanto filosófica, a gente fez uma série de atividades, e uma delas chamou muita atenção, foi feita por professores e estudantes da Escola de Arquitetura do Mackenzie. Buscava o espírito do lugar na figura do Leopoldo Frois. Leopoldo Frois foi um ator do século XIX, morreu no início do século XX. Ele era do Rio de Janeiro, ele foi um dos que criaram uma das primeiras companhias de teatro infantis. E ele deu nome ao teatro que já esteve onde está a quadra na Praça Rotary, na Biblioteca Monteiro Lobato. Já se deram conta ali? Não tem a quadra na Praça Rotary? Ali foi um teatro para 400 pessoas, Teatro Leopoldo Frois. Ele foi inaugurado na década de 50, um pouco junto com a própria biblioteca, e depois foi destruído em 72, e no lugar dele apareceu uma quadra, né? E aí as arquitetas, acho que eram só mulheres, por isso que eu também refiro a arquitetas, elas fizeram um circuito pelo território até que você chegava naquele lugar e desvendava o mistério, né? É o fantasma aqui, né? O espectro do Leopoldo Frois que rondava Vila Buarque. E chegando lá tinha uma lápide, né? E aí na lápide contava que já isso é um teatro, né? Hoje essa história está contada nos banners que existe no gradil da praça, feito por um movimento recente de ocupação e valorização de praças, um movimento bem recente. Então, eu acho que esse é um excelente mito fundador para a gente pensar no nosso território. E eu acho que a gente tem essa marca assim mesmo, né? E é incrível como a praça, tem esse nome de Praça Rotary, mas muitos chamam de Praça da Biblioteca Monteiro Lobato, ela é o nosso ponto de encontro. E a gente insiste,
fantasma do Leopoldo Freud, que nos leva ali para aquele espaço, e eu acho importante que a gente tenha mesmo, vocês hoje, foi hoje foi que vocês fizeram ocupação na segunda? Segunda e terça o dia inteiro ocuparam ali. Então é legal, e aí a gente teve pelo menos, gente, eu estava tentando ver aqui, 4 articulações de território. Então mais adiante, aqui no território da Consolação, sabe o Instituto Moreira Salles? Está lá na Paulista. Quando ele estava em processo de criação em 2015, 2016, ele foi inaugurado em agosto de 2017. O Lourenço Mano, o tal do Lourenço Mano, ele foi assessorar, virou chefe de curadoria lá por um tempo, hoje é o João Fernandes, e aí ele nos procurou para a gente pensar um território que pudesse incorporar um IMS, né? Porque eles não queriam ser mais um espaço cultural voltado para a Paulista, eles queriam se voltar para o centro, ter mais essa pegada, e a gente então pensou o território da Consolação. Depois veio o Vila Buarque Aberta, que foi uma ação liderada pelo IAB, no sentido de ocupar mais na linha da Paulista Aberta. Então Vila Buarque Aberta ocupava toda a General Jardim, e a gente fez umas 2 ou 3 ações no sentido de ocupar General Jardim, desde aquele lado lá, que começa na Rua Araújo, onde fica a Escola da Cidade, que a Ursula mencionou, até lá a ação educativa onde fica a gente. E, mais recentemente, a Vila Buarque Solidária, que tem esse nome por conta da pandemia. Ela foi criada na pandemia. Vocês viram no vídeo, ainda tinha muita gente usando máscara. 2021, né? 22 já. Ainda tinha, se fosse 21, bom, talvez nem pudesse ter feito, né? A gente não faria. E aí o Vila Buarque Aberta é hoje o nome, mas você vê, são 4 nomes, mas sempre está pulsando ali em nós essa ideia do território. E aí, a gente, ao longo desses anos, percebeu, foi informado lá por volta de 2015, de que no plano diretor existe um instrumento que regulamenta territórios. A gente fala tanto território, às vezes dá uma retórica. No mundo da cultura, por exemplo, nos movimentos culturais, se fala muito em território. E quando se fala em território na cultura, é muito território afetivo, né? Então, as fronteiras do território vão até onde os nossos atletas alcançam, né? A gente que delimita o território, né? Diferente do urbanismo, bairro, distrito, ou na área jurídica, comarca, jurisdição, né? Aqui as diretorias de ensino tem toda uma delimitação mais rigorosa. Não, na cultura o território é onde a gente quer que ele seja, o território, né? Mas existe uma regulamentação. Existe uma regulamentação? Não. Existe um instrumento previsto no plano diretor, ou seja, existe há 10 anos. Nosso plano diretor é de 2013, né? Passou por revisão ano passado, objeto de muita polêmica. E lá tem um negócio chamado TICP, que é território de interesse da cultura e da paisagem. E nessa concepção do TICP, ele unifica cultura e educação e meio ambiente. Por quê? Para pensar paisagem. A ideia de paisagem é a ideia de paisagem no urbanismo. Está lá. Né? A Úrsula falou, podia ter o poder público, então, mas nós temos um instrumento aqui. E é um instrumento de hiperterritorialização da gestão e muito participativa. O plano diretor também, gente, prevê plano de bairro. São pouquíssimos planos de bairro. Talvez eu só tenho conhecimento de um, que é do Jardim La Pena, que é ali no Pantanal, na Zona Leste, no distrito de São Miguel Paulista, que foi feito por iniciativa da Fundação Tito Setúbal, que acumulou, mas é um instrumento previsto no plano diretor. Né? E o TICP, no plano diretor em 2013, ele demarcou 2 TICPs. O Paulista Luz, que é onde a gente está, que vai da Paulista até o Bom Retiro. Não chega no Bom Retiro, chega na Luz. Não chega no Bom Retiro, chega na Luz. Né? Pegava o Bexiga aqui. E o território de Perus. O território de Perus é super amadurecido, a ideia do território de Perus. Você falar com o pessoal do Quilombac lá, eles têm isso muito acumulado. Assim, são mais... Inclusive foi a ideia de território existente em Perus que deu lastro para esse instrumento no plano diretor. Então tem um professor da FAO, Euler Sandeville, ele que formulou tudo isso aí lá na época, e quem
quem coordenou o plano diretor na Câmara Municipal foi o Nabil Bonduque, que na ocasião era vereador, né? Que também, enfim, então eu quis trazer aqui para contribuir com esse debate e, sobretudo, para contribuir com as nossas ações futuras, da gente ir atrás disso, porque esse instrumento maravilhoso aqui não foi regulamentado, nem na revisão. Só que na revisão criaram mais TICPs. Criaram mais 3 TICPs, e um deles pega o TICP do Bexiga aqui. Não sei, não estou enxergando. Peraí. Avenida São João do Santão, o Bexiga está aqui. Porque vocês mencionaram o Augusta. O Bexiga. Agora então, o Bexiga, né? Nesse território está o Bexiga, ele foi desmembrado com um TICP específico. Foi criado por Bexiga. Eu até na reunião mencionei Saracura. É que o pessoal, nós fizemos um debate recentemente no IAB, e o pessoal da Vai foi lá e eles estão dando o nome de TICP da Saracura. Eles já estão fazendo um movimento de apropriação, né, para dar o nome desse TICP de Saracura. Então foi criado lá mais um TICP, o outro lá na região do Grajaú, indo ali para a Ilha do Bororé, e um outro em São Mateus. Né? São 3. Então você tem pelo menos 5 TICPs lá, e pode ter vários outros TICPs, né? Caramba, então isso é um instrumento fortíssimo. Eles supõem dotação orçamentária, eles supõem isenção fiscal. Sim, você vai criar um espaço cultural, então você tem todos os benefícios, né? Ele tem uma série, e sobretudo instrumentos de participação, de gestão participativa. Então é daqueles belíssimos instrumentos que está ali, mas que ainda não foi efetivado. Então eu acho que esse debate nos dá a oportunidade de trazer novamente, trazer novamente essa discussão, para a gente pensar nisso. Quem sabe a partir das escolas a gente ganha força, da gente dialogar na Câmara Municipal. Atualmente tem um deputado chamado Toninho Vespoli, que ele está mais ligado nisso, tem mais ciência disso, porque mesmo entre os vereadores tem pouquíssimos, mesmo entre aqueles progressistas, pouquíssimos têm noção. Passou meio despercebido, porque vocês viram ano passado quanto que as discussões do plano diretor gerou, né? Outras tretas, né? E essa ficou. O plano diretor, só para encerrar, tem mais 2 instrumentos que delimitam territórios, a partir de patrimônio. Então, por exemplo, o Belas Artes é uma... esqueci o instrumento, mas é zona de interesse do patrimônio e tal. Não sei o que, ele foi reconhecido, o Belas Artes, por meio do instrumento existente no plano diretor, o que permitiu que ele pudesse depois ter a continuidade e não fosse fechado. Porque ali eles pagam um aluguel ali, que está em torno de uns R$300 mil, né? E aí é mesmo, uns R$300 mil. Então, para o poder público investir, né, naquele espaço, foi necessário esse reconhecimento. E existe uma área de interesse econômico para a cultura. Existe um outro instrumento que é de interesse econômico. Então, por exemplo, você pode criar a Vila Madalena, poderia ser uma coisa assim, né? Então tem mais outros 2 instrumentos, mas esse é para a cultura mais especificamente, um para patrimônio e outro para economia criativa. Mas aí nós temos esse tal do TICP. Não, que coisa, né? Aí eu queria só trazer essa minha contribuição para o debate aqui. A gente pode depois, em outra ocasião, fazer uma discussão, trazer o professor Euler, ele sabe, trazer o pessoal de Perus, para mostrar como é que é feito lá. Eles já vivem no território lá, só que eles querem regulamentar, porque aí a prefeitura investe recurso, se estabelece, e é isso, gente, é cultura, educação e meio ambiente, né? É tudo que a gente precisa, cultura, educação e meio ambiente, tá bom? Eu tinha que ter essa contribuição que eu queria trazer. Uhul! Isso, dado o adiantar da hora, nós temos 20 minutos. Aqui eu ouvir as pessoas. Quem, por favor, quiser comentar, já passar aqui para o professor. Tudo, professor. Vai ficar falando até amanhã, cara. Vai ficar uma semana falando. Nossa, já tem o PA do ano que vem, cara. Passado, da apresentação do mapa de estudo do território lá no teatro, no anfiteatro da Biblioteca Monteiro Lobato.
E esse estudo ele foi feito por intermédio do Grupo Entusiasmo, na pessoa do André Gravatar, com os arquitetos da Escola da Cidade. Então, esse estudo sobre o território ele já existe, um mapeamento do estudo, inclusive além deles mapearem o território em volta da biblioteca, eles acompanharam as travessias das crianças das 4h30 até chegar lá na biblioteca, e eles foram observando quais eram os desafios até chegar ali, né, os pontos de segurança, a questão das calçadas, dos semáforos, né, e eles fizeram todo um mapeamento dos espaços públicos, da questão da moradia, das ocupações, dos comércios e os pontos de vulnerabilidade ali. Então tem um mapeamento muito, eu fiquei emocionada quando eu fui, porque foi um estudo que ele foi feito a partir das travessias das crianças, né? Então eles observaram as crianças atravessando e a partir daí eles foram fazendo esse levantamento, esse estudo. E aí eles apresentaram um projeto de ações, né, que poderiam ser feitas para melhorar essas travessias até a biblioteca. Então eles apresentam-se a necessidade de faixas elevadas, calçadas mais largas, que teriam que estender as calçadas, deixá-las mais largas em alguns trechos, né? Pensar em ter mais árvores frutíferas em alguns pontos, né? Em alguns quarteirões, né? Outros quarteirões com plantas que exalam cheiros, né? Chás, né? Por exemplo, uma parte da calçada da lateral do Parque Augusta que não tivesse estacionamento de carro, porque tem uma parte que é desobra nas ruas, ali que os carros ficam assim bicados. Eles apresentaram a possibilidade daquilo, deixar de existir aquele estacionamento e deixar um espaço brincante, para que quando as crianças fossem chegando ali na lateral, já virasse um espaço brincante. E nesse estudo, quando eles apresentaram, a nossa travessia da Emília Monteiro Lobato é a que menos apresenta situações de risco para as crianças. As crianças que saem da República e da Praça Roosevelt, elas passam por zonas de maior risco, né? Então teriam que ter mais intervenções nesse trajeto. A Gabriela estava lá em segundo lugar, vai assim, a gente, né, pensando nessas zonas de risco. Então, o pessoal da Escola da Cidade, acho que o André Gravatar deve ter esse contato desse pessoal, né, que foi lá apresentar. Eles demoraram foi o ano passado, eles estavam desde o começo fazendo esse trabalho. Ele já tem esse levantamento, que eu acho que casa com isso que você foi lá buscar, e você diz, o poder público, né? E aí, nessa apresentação, eles falam, a gente já encaminhou isso para a Secretaria de Gestão Pública Municipal para pensar em ações nesse sentido. E eu queria compartilhar isso porque eu fiquei assim, a gente não pode deixar esse mapeamento se perder, a gente pode ir atrás dele e ver o que a gente consegue fazer junto com eles, né? Esse material não ficou com vocês? Não. Tem, aqui tem, a comunidade tem. Que acho que deve ter sido. Primeiro, dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. As meninas sabendo da dificuldade, a gente veio para cá, então as falas de vocês trouxeram novos olhares, porque a gente já ansiava enquanto coletivo, só que não tinha possibilidades de visão do que poderíamos fazer. A possibilidade do TIC já estourou aqui minha cabeça e a gente vai poder conversar mais sobre isso. Já pensei em tema de PEA do ano que vem para a escola, para o território, para poder efetivar, porque já é o 11º ano que a virada acontece. E aí parece que a gente queria que a mobilização fosse muito maior do que só essas escolas do centro, porque a prefeitura se dedica para uma virada cultural, para uma virada esportiva, e a virada educação é de um coletivo de CPFs. Não
tem essa entidade maior preocupada com a educação, né? E também, para acrescentar, porque a gente pode pensar junto, na nossa escola, desde o ano passado, da última virada, o pessoal da geografia, da arquitetura também, porque o coletivo acaba atraindo os grupos para discutir essa apropriação da criança e cidade, do grupo do professor Jorge Bassani. Então, está desde o ano passado fazendo aí como a criança vive esses mapas, porque o que a gente faz é vivenciar as travessias, o mapa físico a gente vivencia com a criança. Então, a análise é de como as crianças interferem nesse mapa que ela vivencia ao fazer as travessias. Então, a gente está só terminando, porque a gente precisa da agenda da USP para poder terminar e fazer mais estudos, mas a ideia é virar uma revista sobre essas travessias que a gente faz e como a criança se apropria dessa materialidade que o caminhar faz com as crianças, né? Então, eu não sei, é que eu estou muito feliz e muito grata por estar aqui, por ter ouvido vocês e tantas ideias que surgiram aqui para a gente agora, viu? Muito obrigada. E precisa mesmo oficializar uma informação sobre esse projeto Travessias. É muito importante fazer isso. Mas é difícil. A gente volta, porque a Gabriela tem que sair. Ok. Wilson, eu fiquei assim, com a sua fala, quando você falou do Leonardo, do espírito, eu achei, assim, eu acredito que é ele mesmo, que reúne essas pessoas. Que bom, né, que ele está aqui, né, entre nós, para fazer esse movimento. Fiquei muito feliz de ouvir você, Úrsula, falando, dizer que você está super disposta, né, a fazer esse caminho, que eu acho que é o que está nos... Assim, tem uma provocação que eu acho que a gente vive ali nas escolas, né? Está faltando mais alguma coisa, a gente precisa ir além, né? Ocupar as ruas a gente tem feito com maestria, né? Eu acho que a gente tem feito muito bem. Claro, a gente avançou muito e tem os aprendizados, mas eu estou pensando nisso, viu? Só que bom que a gente conseguiu, né, reunir, conseguir ter você, né? Já que o Arthur, ela é mãe do Arthur lá da Monteiro, né? Está indo para o primeiro ano, mas que a gente pode estender, né, Vanessa? É isso que a gente está propondo, né? Poder se reunir, Douglas, para que a gente possa pensar para essas propostas, né, que de fato impactam e que é isso que a gente precisa. Para materializar. Para materializar. A gente que é o que falta. Quer essa materialização. Acho que está faltando isso e agora acho que a gente pode estender essa conversa. Na ocasião que a gente fez o evento em 2002, aí o Museu da Pessoa se juntou conosco e a gente procurou pessoas no bairro que tinham visto o teatro, né? E aí, entre as pessoas que a gente conseguiu que desse depoimento no Museu da Pessoa, estava a Eti Fraser, que não está mais aqui, e a Tatiana Benito, né? A gente tem um depoimento transcrito lá na Santa. Oi, então, eu fico muito feliz, porque eu acho que quando a gente pensou essa mesa, a gente pensou exatamente nisso, né? Como que a gente pode conversar com outras pessoas que não são a gente mesmo, porque a gente às vezes conversa com a gente mesmo. Eu cheguei em 2019, mas eu já estou nesse território, quer dizer, na cidade, né? Eu conheci a ação educativa em 2006, 2008, aliás, antes, em 1997, quando eu entrei na rede, a Ação Educativa coordenou um projeto Integrar pela Educação, lá na Zona Leste. Meu processo de formação em Educação Integral começou aí, depois eu fui para Guarulhos, levei a Ação Educativa, depois eu participei da construção do mapa dos indicadores étnicos raciais com a Ação Educativa, né? E aí me convidaram para vir fazer parte da ação educativa dos sócios, né? E eu acho que a ação educativa faz um trabalho muito necessário, né?
e penso, sinceramente, estando na escola, eu sei o que a gente faz, mas eu sei os limites do que a gente faz, né? Mas eu também acho que desde 2019, estando nesse território, em 2019 eu participei de uma discussão sobre as TICPs na ação educativa, mas às vezes é difícil a gente argumentar e conversar. A cultura, a educação é um discurso muito truncado às vezes. Eu acho que essa mesa um pouco ultrapassa essa fragmentação e esse isolamento que cada setor. A gente é o poder público, apesar de não ser o poder público que manda e que decide, mas eu acho que a gente é o poder público principal, que é aquele que está na ponta da política, fazendo coisa na rua, provocando discussões. Então, assim, eu acredito muito nisso, e eu acho que toda a minha gestão, como diretora de escola que se encerra esse ano, foi nesse sentido, de como que a gente transforma o território. Eu fui diretora primeiro lá na Zona Leste, no Itaim Paulista, quando a ação educativa foi para lá, né? Fazer a construção de um mapa e o La Pena e a Fundação Tito Setúbal. E eu acho que as pessoas falavam assim, nossa, mas você fazendo parceria com ONG. Eu falei, gente, a gente está num país onde que nem o direito mínimo foi garantido. A gente não pode se dar o luxo de achar que o poder público vai dar conta sozinho de poder discutir algumas coisas. Então eu vou encerrar só fazendo uma proposta ousada e abusada, né? Eu penso que a gente tinha que constituir um fórum num território para ir juntando as pessoas que podem contribuir na discussão e na construção de um território educativo que envolva todos os equipamentos, a faculdade, o curso que pode contribuir nisso, porque eu acho que de algum jeito, como diretora e como estando na escola, a gente tem servido como um lugar onde as pessoas vão lá pesquisar, mas que a gente não recebe de volta essa devolutiva, né? Mas eu sei o tanto que eu contribuí como gestora, estando na escola pública, para todas as pesquisas que eu abri a escola para poder fazer as pesquisas, porque eu sei que mesmo que ela não retorne para a minha escola, ela vai estar na sociedade brasileira, no pensamento, na construção de consensos cognitivos, de conhecimentos, que a gente vai alterando as políticas públicas. Às vezes a gente não percebe. Tem falas muito ingênuas, dizer assim, mas o que tem a ver com isso? Não muda nada. Muda, gente. É que a realidade, o tempo é muito maior do que eu como sujeito individual. Então, minha proposta eu acho que a ação educativa, não é à toa que o Eleício está nessa mesa, né? E eu já estou tentando trazer a ação educativa desde 2019, eles não vêm, entendeu? Então, assim, é verdade, não vem, né? Veio hoje. E aí eu me comprometo, sendo uma ação educativa esse lugar que a gente começa a organizar e eu posso contribuir, eu me voluntario a estar, estando e sendo, né, do quadro aí da ação educativa, ajudar a organizar esse processo a partir da ação educativa no território, junto com as escolas que estão no território, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que é uma instituição que desde 95 está aí fazendo coisas pelo Brasil inteiro e acho que tem todo o respaldo, todo o respeito e interesse. E tem que ter interesse de fortalecer esse processo aqui na região central. E eu me comprometo com isso. Então, minha proposta é essa. Se precisar levar para votação lá na diretoria da ação educativa, a gente leva isso. Eu acho que se o território acha que é por aí, mas eu acho que é onde a gente pode fazer esse mapeamento dos cursos, dos professores, das instituições que estão aqui nessa região,
que pode contribuir para isso, e a gente pode começar a construir uma conversa onde escute todos esses sujeitos que têm interesses, que têm projetos, e eu acho que esse é o nosso papel aqui nessa região, né? E aí se encaminhar para a TIC, para o nosso projeto coletivo do território educativo, né, como território de fato. Com relação à escola da cidade, eu só queria deixar que esse documento realmente existe, a gente só precisa encontrar, e que os estudantes estiveram ano passado inteiro na Gabriel, com 3 projetos caminhando, 2 projetos foram entregues, infelizmente a chuva deu conta, não existiu, né? E tem um que ainda estão nos devendo, então muito nos interessa voltar a falar, porque foram sugestões para melhorar a qualidade e o aproveitamento dos nossos espaços, uma jaqueira que fica interditada meio ano, porque ela produz, e ela é um parque. Como você ter isso aí junto? Então eu gostaria muito que a escola da cidade estivesse junto com a gente agora esse ano, inclusive. A escola da cidade tem um curso, né, de ensino médio, né? Tem a escola de ensino médio também. Eu acho que foi, assim, maravilhoso poder ouvir vocês. Eu me sinto inspirada, né? Eu estou começando nessa caminhada como professora e ouvi-los me dá vontade de continuar, né? De continuar pensando uma cidade para as crianças de fato. Então, acho que seria muito importante para nós, educadores, também, ter essa troca com vocês, né? Esse olhar diferenciado que vocês trazem. Acho que seria maravilhoso a gente estreitar esses laços. E queria agradecer a escuta, agradecer o espaço, agradecer pelos aprendizados. E acho que, como eu falei, estou começando, mas contem comigo para a gente continuar dialogando também. Também queria agradecer o espaço, agradecer a vocês todos que compartilharam a experiência de vocês. Como eu falei, uma parte fundamental, como a gente enxerga o nosso trabalho enquanto urbanista, é ouvir quem já está nesses locais, nesses territórios. Ouvir vocês me anima muito e vai muito de encontro ao encontro, perdão, do que a gente acredita que a gente quer fazer, né? E contribuir de alguma forma para que na condição da cidade, para que essas travessias, as pessoas estejam em segurança, as crianças façam e provocar ir além, né? E trazer criar uma cidade que seja feita para crianças também. Me coloco à disposição enquanto pessoa física e também pessoa jurídica, me coloco também à disposição para poder contribuir com vocês. Bom, só agradecer também, estar aqui, conhecer um pouco mais desse projeto que eu sempre me interessei, acho maravilhoso. Acho que tem que fazer uma organização, uma sistematização oficial sobre essas informações que são muito importantes. E pode ser uma das ações aí do plano que você está pretendendo desenvolver. E eu acho muito bonito isso de entender esses vários layers do que significa território para cada um, né? O que significa território para a educação, para a cultura, para a sociologia, para a arquitetura, para o urbanismo, para as crianças. Cada um entende essa palavra, esse conceito e vivencia e navega isso, pensando em várias dinâmicas diferentes. Eu acho bem bonito de ver isso. Eu acho que a gente tem um pouco uma capacidade de conseguir enxergar tudo isso, colocar planificar e dizer, vamos fazer assim então, né? A gente tem um pouco essa função também. E uma outra coisa que eu queria deixar falada é que, assim, às vezes parece que é um desespero, como a gente falou, às vezes as coisas vão para frente e depois voltam para trás, mas eu tive no processo pequenas partes, tanto do Parque Augusta quanto do Parque do Bexiga, né? Então, lá no Parque Augusta a gente fez um evento junto com a Bienal de Arquitetura que chamava As Cidades como Playground. A gente levava todas as crianças, você chegava nas ocupações, catava as crianças, levava todo mundo para o Parque Augusta, fazia comida e brincadeira lá, e era um estacionamento, né? E a gente chamava de Parque Augusta. O evento vai ser no Parque Augusta. E era o estacionamento. E agora é o Parque Augusta. E o Parque do Bexiga é a mesma coisa. A gente também levou lá várias instituições internacionais, coletivos, para desenhar e pensar o
que poderia ser aquele espaço, e aquilo era um terreno privado, né, da família Silvio Santos e tal, e era uma disputa de muitos e muitos anos. E agora, recente, sei lá, alguns dias atrás, esse terreno se tornou de fato público, de interesse público, e vai se tornar o Parque do Bexiga, né? Então, mesmo que demore, as coisas acontecem e se transformam de fato. Então, eu acho que é essa esperança que a gente tem, sabe? É isso. Muito bem. Também tinha selecionado aqui 2 ou 3 coisas para falar no final, e uma delas é isso, que vale a pena a gente se unir. Aqui foi falado nesse território aqui, a gente primeiro teve a conquista da Roosevelt, depois teve o Parque Augusta, teve o Minhocão, né? O Minhocão agora aberto para a população, né? E tem a Feira Ofício, que é todo segundo sábado do mês, ocupa aquele quarteirão entre a Cesário Mota e o Vila Nova, então já consolidando muito o que vocês apontaram, né? E aí já vai ter o Parque Bexiga, então vale a pena, né? Vale a pena a gente se juntar, né? E fortalecer essas lutas aí, a gente vai ter um território melhor. Outra coisa que eu acho importante a gente levar em consideração, a gente está falando numa cidade para as crianças, e as crianças elas têm um marco legal que as protege, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que seria uma boa, até onde eu sei, o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem nenhuma cláusula, nada, nenhum ponto referente ao uso da cidade, ao direito à cidade. Eles têm o direito à educação, à cultura, à saúde, né? A assistência social, uma série de direitos estão estabelecidos lá, mas o direito à cidade não está. Então a gente poderia também nesse grupo fazer algum estudo, um projeto para o FUNCAD, né? De repente para isso, né? Enfim, e também a gente também explorar a ideia do direito de brincar, né? Que é defendido pela Aliança pela Infância, que faz a semana do Dia Mundial do Brincar. Então a gente poderia se juntar nessa época e fazer valer o direito de brincar também. Muito obrigado. Uhul! Por favor. Uma curiosidade aqui que eu até conversei com a Úrsula, aqui não tem como ignorar, a gente está do lado do agrupamento de pessoas chamadas de Cracolândia. A Cracolândia existe há mais de 30 anos, ela já percorreu diferentes pontos aqui desse território, desse bairro, e fazem mais ou menos um ano que ela é exatamente ao lado aqui do teatro. E é exatamente na área que a gente tem um parquinho. Então isso é um grande conflito aqui do espaço. Recentemente até a prefeitura pediu a utilização desse espaço, alegando que é ocioso, para poder atender as pessoas do fluxo, e a gente entrou nessa discussão do quanto o parquinho ele é útil para esse espaço. Então a gente está num projeto de renovar ele, porque é isso, esse conflito, esse muro direto, deu uma baixada na utilização dele, que era geralmente usado pelas 3 ocupações de moradia aqui do território, né, que é Mauá, Dos Montes e a Prestes Maia. Mas, só para fechar, é sobre uma curiosidade, eu não sei se todos sabem, mas quando uma criança está perto do fluxo de Cracolândia, existe uma palavra, código, que é olha o anjo. Sim. E aí não se usa pedra nesse momento até essa criança sair. Então é só para a gente entender também essa coisa que a cidade não é pensada para crianças, para os pedestres, mas em si o fluxo ali existe uma ética com as infâncias que é o anjo. Então a gente está nessa descoberta do que vai ser essa convivência, porque de alguma maneira aqui é a rua mais propícia para assistir a Cracolândia, porque o teatro não tem um enfrentamento direto de querer matar essas pessoas. A gente tem a consciência de que é um problema de saúde, que eles precisam ser tratados, então é diferente de outras relações como comércio. Então a gente está nessa entendimento do que é essa relação de um teatro no meio parquinho e do outro lado fluxo. É uma coisa muito complexa, mas por isso que eu falei que a presença de todos, de todas, é importante para a gente entender também, construir um pouco essas contradições da cidade. Então, eu gostaria de agradecer o Léo, né, que recebeu a gente aqui. E a gente está namorando o Léo, assim, a vez que ele chegou na escola. E finalmente a gente conseguiu fazer uma atividade aqui discutindo com o Léo, né? Antes dele sair da
da escola, né? Porque é o último ano do Léo na escola. Né? Mas acho que a gente pode pensar isso e estar aqui nesse espaço para a gente é significativo, que a gente pensa o território como uma rede também, de parcerias, de espaços, né? Onde a gente vai construindo essas alianças para a gente poder pensar as coisas. Inclusive, vamos pensar outras. Tem uma ideia aqui, depois a gente conversa. Obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Acho que é isso, né? Espero que para todos tenha sido tão importante como para a gente que da escola, que escutamos vocês e queremos continuar essa conversa. Tá? Opa! Obrigada, gente.